Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as complicações pós-operatórias, especificando aquelas mais frequentes que acontecem no paciente no pós-operatório imediato. Então, as complicações pós-operatórias, elas são definidas como quaisquer alterações fisiológicas persistentes relacionadas direta ou indiretamente ao procedimento anestésico cirúrgico. Então, os cuidados de enfermagem no pós-operatório imediato podem se tornar de alta complexidade, mesmo quando é realizado um pequeno procedimento. Então, a enfermagem ela precisa ter conhecimento, habilidades e atitudes para detectar precocemente qualquer alteração ou complicação que possam estar acontecendo com o paciente em pós-operatório imediato. No pós-operatório, o paciente fica vulnerável a diversas complicações respiratórias, circulatória e gastrointestinal. As complicações respiratórias podem surgir pela ação dos fármacos anestésicos utilizados no período transoperatório, por falha humana na condução da anestesia e por alterações fisiológicas do paciente. As alterações circulatórias que acontecem durante o ato operatório, o sistema cardiovascular ele é afetado pelo desequilíbrio hemodinâmico, decorrente da oscilação de disponibilidade de oxigênio, da ação direta ou indireta de anestésicos e da atividade do sistema nervoso autônomo. Assim também pode surgir complicações gastrointestinais. As complicações pulmonares e respiratórias mais frequentes são a hipóxia, que é a redução de oxigênio nos tecidos, a atelectasia, que é o colapso total ou parcial do pulmão ou de um lobo pulmonar, né? A obstrução de vias aéreas superiores, que é muito comum acontecer, e essa obstrução das vias aéreas, o enfermeiro precisa estar atento a essa permeabilidade de vias aéreas. Por quê? Durante o procedimento cirúrgico, devido à anestesia, pode acontecer essa obstrução de vias aéreas, porque a língua também ela pode ter uma recaída devido ao efeito anestésico e o uso também de relaxantes musculares usados durante a cirurgia. Então, o enfermeiro ele precisa estar atento a esses sinais que o paciente pode estar apresentando, que está relacionado à obstrução de vias aéreas, né? Outra complicação frequente, a gente fala sobre a hipoventilação, a apneia, pneumotórax, hemotórax, hemopneumotórax, aspiração de conteúdo gástrico, que pode levar a uma broncoaspiração. Então, a gente precisa estar atento aos sinais que o paciente pode estar nos apresentando para detectar precocemente essas complicações. E entre as complicações comuns de estar acontecendo, a gente vai destacar aqui as complicações também cardiovasculares, né? Entre elas está o débito cardíaco diminuído, esse débito cardíaco diminuído ele é definido por bombeamento insuficiente do coração para atender às necessidades do organismo, caracterizado por taquicardia e variações de pressão arterial. Podemos também encontrar como alteração desse débito cardíaco diminuído, bradicardia, taquicardia, né? A hipotensão ou a hipertensão também pode estar relacionado à complicação pós-operatória relacionada às alterações cardiovasculares. A incidência de complicações no pós-operatório imediato depende das condições clínicas pré-operatórias, então como é que o paciente se encontra antes da cirurgia, o tipo de cirurgia dele, se foi de grande porte, a extensão dessa cirurgia, as intercorrências que podem surgir durante o período de transoperatório, a eficácia das medidas terapêuticas e também do tipo anestésico, da anestesia que o paciente pode submeter. Então, a enfermagem ela precisa estar atento, né? Como eu falei no início, a gente precisa estar com todo o conhecimento para detectar precocemente. Então, as complicações do pós-operatório podem ser simples ou não. E a equipe de enfermagem ela deve estar atenta a qualquer alteração. E vamos detalhar algumas das complicações que podem surgir
que são frequentes em pós-operatório, podemos falar aqui um pouco sobre a hemorragia. A hemorragia é caracterizada por uma perda anormal de sangue e seus efeitos dependem do estado geral do paciente, da ocasião de sua ocorrência e da quantidade de sangue perdida. Então, é uma complicação que pode surgir, é muito comum surgir em pacientes no pós-operatório imediato. E a característica dessa hemorragia, a gente pode, pela coloração do sangue, detectar se esse sangue está vindo de uma artéria, de uma veia ou de um capilar. Então, se é um sangue com características de vermelho vivo, aparente e em jatos, podemos considerar que esse sangramento ele pode ser um sangramento arterial. A característica do sangramento venoso, ele tem uma coloração do sangue, ele é vermelho mais escuro, né? Então, você começa a perceber pela característica do sangue se essa hemorragia ela é uma hemorragia por arterial, venoso ou capilar, né? Pela cor que ele nos apresenta. O capilar ele é uma hemorragia caracterizada por um extravasamento geral e lento, né? Enquanto que no arterial ele vem em jatos, no capilar ele vem mais lentamente. Então, precisamos atentar para esse sinal de complicação e pela coloração do sangue, pela forma como ele se apresenta, já imaginar se ele é arterial, venoso ou capilar. As hemorragias, elas estão classificadas em primária, secundária, interna e externa. É muito comum a gente classificar mais ela como hemorragia interna e hemorragia externa. A hemorragia primária, ela ocorre durante a cirurgia, né? A secundária, ela vem após algum tempo da cirurgia e pode acontecer quando uma sutura desliza, o vaso sanguíneo não foi firmemente laqueado. Então, durante a sutura de pele ou de órgão em cavidade, ocorreu um deslize desse fio e o sangue começou a fluir, né? E a hemorragia ela pode ser interna, como o próprio nome já diz, que ela escoa para dentro da cavidade e não pode ser visualizada. E a externa, o próprio nome já nos fala que é um sangramento visível, é um sangramento de superfície que a olho nu a gente já consegue identificar. Então, as hemorragias elas são classificadas em primária, secundária, interna e externa. Ainda falando sobre as hemorragias, a gente pode estar lembrando dos sinais e sintomas que a hemorragia pode estar apresentando. Então, o paciente ele pode estar apresentando ataque cardíaco, hipotermia, que é um sinal bem característico, respiração rápida e profunda, inquietação, ansiedade e sede. Observamos esses sinais no paciente e já ficamos atentos à hemorragia, a um sinal de hemorragia. Então, o débito cardíaco pode estar diminuído, a pressão arterial e venosa e o nível de hemoglobina cai rapidamente e o paciente começa a apresentar palidez, pele fria e úmida. Então, ficaremos atentos a esses sinais e sintomas para detectar precocemente a hemorragia. Os cuidados de enfermagem do paciente em hemorragias. Determinar a causa, inicialmente, da hemorragia para poder estancar o sangramento, resolver, comunicar imediatamente à equipe médica, que quem vai resolver, na verdade, a causa da hemorragia vai ser a equipe médica, a gente vai ter os cuidados com esse paciente. Não oferecer nada por via oral, uma vez que o paciente já está apresentando sangramento, não devemos oferecer nada via oral, que ele pode ter um rebaixamento do nível de consciência. Controlar os sinais vitais, então monitorizar esse paciente, ver como é que está a parte hemodinâmica dele, estar atento aos sinais vitais, pressão arterial, pulso, respiração. Se o sangramento for nasal ou oral, deve-se lateralizar a cabeça do paciente para evitar que ele broncoaspire esse sangramento. Então, cuidado de enfermagem durante o procedimento, durante a hemorragia, se a hemorragia for aparente e for de vias aéreas, nasal ou oral, você visualiza esse sangramento, então deve-se lateralizar a cabeça do paciente.
repor sangue conforme prescrição médica, né? Se for necessário, vai ter uma reposição de hemoconcentrado conforme a prescrição médica. Antes da instalação desses hemoconcentrado, tem alguns cuidados que a gente tem que ter, como aferir a temperatura desse paciente, manter o paciente em repouso no leito, fazer curativo compressivo caso o sangramento seja externo, que você visualize que foi de ferida operatória, o curativo compressivo vai dar uma estancada nesse sangramento e comunicar imediatamente à equipe médica. Uma das complicações que pode acontecer com a hemorragia pode ser o choque. Porém, o choque também está associado não só às hemorragias, mas ele pode estar associado a infecções, a insuficiência cardíaca e a alterações neurológicas. Ele é caracterizado como estados de inadequação circulatória grave relacionada com condições orgânicas e fisiológicas que impossibilita a manutenção de um débito cardíaco capaz de atender às necessidades metabólicas. Então, lembrando que o choque ele pode estar relacionado tanto a hemorragias quanto a infecções, insuficiência cardíaca e alterações neurológicas. Um exemplo disso é o choque séptico também, que pode estar relacionado com o processo infeccioso. E os principais achados clínicos do choque envolvem, inicialmente, pode ter uma hipotensão, né? E essa hipotensão, a gente observa que vai ter um valor abaixo de 40 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistêmica, quando você começa a apresentar, a observar os sinais vitais que o paciente tinha antes. E no momento que ele está apresentando uma hipotensão, se ele teve uma redução de 40% na pressão arterial sistólica, ela já é considerada uma hipotensão. Oligúria, né, a redução da função renal, a urina começa a ficar reduzida, é um sinal também de choque. Alterações do estado mental, o paciente pode estar apresentando agitação, confusão, delírio, até mesmo coma. Má perfusão periférica, observa-se a pele do paciente, ele começa a apresentar a pele fria, pegajosa e com enchimento capilar lentificado, vai ser menor que 3 segundos. Isso está relacionado à má perfusão periférica. O pulso rápido inicialmente, fraco, filiforme, começa a apresentar cianose perioral e taquipneia, acompanhado de palidez. Os cuidados de enfermagem do paciente com choque. Monitorização hemodinâmica. Monitorizar esse paciente logo que chega na unidade de recuperação pós-anestésica ou na clínica cirúrgica, ela é extremamente importante, que você já observa como que está esses sinais vitais do paciente, toda a parte hemodinâmica. Estabelecimento de acessos venoso calibrosos, né? Providenciar exames, por exemplo, eletrocardiograma, gasometria arterial, hemograma, enfim, os exames que são necessários para esse momento. Monitorar o nível de consciência, que ele pode estar agitado, pode estar irritado, pode apresentar o nível de consciência rebaixado. Manter o paciente calmo e aquecido, evitar a prevenção da hipotermia. Comunicar ao médico a intercorrência. Fazer a reposição volêmica conforme prescrição médica. Oxigênio terapia, se necessário, é um catetezinho nasal ou Venturi, conforme a clínica do paciente e a prescrição médica também. A elevação de membros inferiores para melhorar a oxigenação e os sinais vitais de 15 em 15 minutos. Então, precisamos estar verificando esses sinais vitais para ver se essa hemodinâmica do paciente já volta a seus parâmetros normais. Uma outra complicação pós-operatória que pode acontecer é a hipóxia, né? Que a hipóxia é a redução da oferta de oxigênio aos tecidos. Isso conseguimos observar pelas características que o paciente apresenta, pelos sinais e sintomas que ele vai apresentar, e através da oximetria de pulso identificamos essa saturação de O2. As causas, geralmente elas estão ligadas à obstrução de vias aéreas, né? Então,
volto a repetir que as vias aéreas, ela é um ponto que a gente precisa tornar ela permeável, observar a permeabilidade sempre de vias aéreas para desobstruir essas vias aéreas e a respiração acontecer de melhor forma possível. A queda da língua, como eu falei, ela pode acontecer no momento do pós-operatório devido ao uso dos anestésicos, né, ou de relaxantes musculares, que pode estar rebaixando essa língua e obstruindo as vias aéreas superiores. Então, o reposicionamento que você pode fazer de mandíbula já pode dar uma melhorada na saturação de oxigênio do paciente. Então, um dos cuidados de enfermagem poderia ser esse, para você melhorar essa permeabilidade de vias aéreas. Então, faz uma elevação de mandíbula, reposiciona o paciente, pode realizar uma aspiração de cavidade oral, se for por secreção, que já vai dar uma melhorada na permeabilidade de vias aéreas. Respiração inadequada pode provocar uma hipóxia, acúmulo de secreção pulmonar ou obstrução de vias aéreas superiores. Então, procura aspirar vias aéreas. O acúmulo dessa secreção, ela pode levar à hipóxia. Problemas pulmonares pré-existentes no paciente. Então, se o paciente já tem uma DPOC, um asma, uma síndrome de angústia respiratória, ele pode exacerbar no momento do pós-operatório. Então, são causas que podem estar levando a uma redução da oferta de oxigênio aos tecidos, levando o paciente a uma hipóxia. Podemos observar a hipóxia através dos sinais e sintomas que o paciente apresenta e pela oximetria de pulso para confirmar essa hipóxia. Os sinais e sintomas a baixa saturação de O2, membros inferiores, eles apresentam tremores, pode apresentar fibrilação atrial, daí a importância de você estar com o paciente monitorizado para observar essa fibrilação atrial, cianose central ou cianose de extremidades, dispneia, desconforto respiratório, agitação, mal-estar e sensação de sufocamento. Então, esses são os sinais e sintomas apresentados quando o paciente apresenta-se em hipóxia. Uma outra complicação de pós-operatório é a distensão abdominal, que a gente até falou um pouco quando falou no desconforto pós-operatório da aula anterior, né? Então, a distensão abdominal nada mais é do que uma complicação relativamente comum no pós-operatório. Ela é ocasionada pelo acúmulo de gases no trato gastrointestinal. Depois da cirurgia, ocorre uma perda da peristalse, né? O intestino perde a mobilidade devido ao repouso prolongado, pode ocasionar essa distensão abdominal, que ela surge entre 24 a 48 horas após a cirurgia. As causas dessa distensão abdominal estão relacionadas à diminuição ou redução do peristaltismo, pela imobilidade do paciente ao leito, por efeito anestésico também relaciona a distensão abdominal, a deglutição de ar, né, a aerofagia. Então, paciente no pós-operatório, a gente orienta que não falar, não conversar muito no pós-operatório imediato, que evita essa aerofagia, consequentemente reduz a distensão abdominal. Durante a cirurgia, a manipulação do intestino pode ocasionar a distensão abdominal, a imobilização do paciente no pós-operatório imediato devido ao efeito da anestesia é uma causa aparente, falta de preparo intestinal e traumatismo cirúrgico durante o transoperatório pode levar a uma distensão abdominal. Os sinais e sintomas da distensão abdominal são visualizados pela distensão abdominal, realmente o aumento do abdômen,
do paciente, o desconforto e a dor referida pelo mesmo e a dificuldade respiratória, porque quando o abdômen se eleva, se distende, comprime o diafragma e, consequentemente, esse paciente vai apresentar um desconforto respiratório. Os cuidados de enfermagem para a distensão abdominal, podemos mudar o paciente frequentemente de posição, porque como ele está ainda sob efeito de anestésico, ele não se mobiliza muito ao leito. Então, o paciente precisa dessa ajuda para se mobilizar ao leito. Então, a equipe de enfermagem pode estar fazendo essa mudança de decúbito conforme o tipo de cirurgia, lentamente, para que não vá acontecer também um desconforto para o paciente. Estimular a deambulação o mais precoce possível, tão logo o paciente passe o efeito da anestesia, que ele possa submeter a uma deambulação, então estimular precocemente essa deambulação, porque ela vai prevenir, além da distensão abdominal, outras complicações, a exemplo da trombose venosa profunda, que falaremos mais adiante. Pode ser inserida uma sonda nasogástrica até que a atividade peristáltica retorne, isso com prescrição médica. Evitar alimentos que fermentem, que também eleva a distensão abdominal. Administrar laxantes suaves ou fluidenemas, que vão ajudar na eliminação desses gases. E até mesmo se tiver fezes, pode também ser uma das causas da distensão abdominal, se ela não tiver realizado o jejum adequadamente no pré-operatório ou até mesmo no pós-operatório imediato. E aspiração gástrica, se for necessário, conforme prescrição médica. Uma outra complicação que pode estar acontecendo, elas estão relacionadas às complicações pós-operatórias tardias. E a gente cita aqui a embolia pulmonar, a trombose venosa profunda, infecção de ferida operatória e deiscência de sutura. Então, a trombose venosa profunda, ela ocorre nas veias pélvicas ou nas veias profundas dos membros inferiores, em pacientes em pós-operatório. Essa é uma complicação grave do paciente, que pode submeter a uma consequência da trombose venosa profunda, é uma embolia pulmonar. Então, quais são as causas que levam à trombose venosa profunda? As causas é o quê? Uma estase venosa que acontece, em especial em nível de membros inferiores, em pacientes com estase venosa, pacientes que têm a tendência a varizes também, ela pode ser suscetível a isso. Hipercoagulopatia, policitemia, obesidade e imobilidade prolongada ao leito. Então, por isso que a gente orienta que o paciente no pós-operatório ele possa estar deambulando mais precoce, ele não ficar retido ao leito, porque a imobilidade prolongada ao leito pode levar a uma estase venosa e, consequentemente, uma trombose venosa profunda. E aqui a gente mostra para vocês a formação aqui de um trombo, que esse trombo ele pode se deslocar e cair no pulmão, né? E formar uma embolia pulmonar, que é uma das complicações que a gente vai estar falando mais adiante. Os sinais e sintomas da trombose venosa profunda, TVP, vão estar relacionados aos membros inferiores, que é onde vai estar a formação desse trombo, né? Ou desse coágulo. Então, esses sintomas, eles podem ser dor ou cãibra em panturrilha, provocada quando o paciente se movimenta, dorsoflexão de panturrilha, que é chamado sinal de Roman, edema em perna, febre, calafrios e diaforese, que é o suor excessivo. E a dor é intensa, o paciente vai se queixando, né? Ele pode iniciar leve, mas ela tende a aumentar. E esse coágulo, à medida que ele vai se deslocando, vai provocando mais dor. Os cuidados de enfermagem na trombose venosa profunda, a TVP, são evitar massagear as panturrilhas e as coxas para reduzir a possibilidade desse trombo, desse coágulo se deslocar, instruir o paciente a não permanecer muito tempo nem em pé, nem sentado, ele tem que ter
períodos intercalados, administrar heparina ou qualquer outro anticoagulante de baixo peso molecular, como profilático, conforme prescrição médica, orientar o uso de meias elásticas altas, que é as meias compressivas, até a coxa, elas vão ajudar na circulação sanguínea, e evitar pernas pendentes. A embolia pulmonar, como eu havia citado anteriormente, ela é uma complicação grave no pós-operatório. Ela ocorre devido ao desprendimento de um coágulo que se tem originado durante ou após a cirurgia. Então, ele se desprende, cai no pulmão, que vai provocar uma complicação grave no pós-operatório. A embolia pulmonar, ela acontece a oclusão, né, de um vaso por um coágulo ou por um trombo, que sai do seu local de origem e cai na corrente circulatória e vai formar o êmbolo, né, a região pulmonar. Então, em sinais e sintomas, aparece uma dor súbita na região torácica, com cianose, dispneia, né, o desconforto respiratório e choque. Os cuidados de enfermagem é comunicar imediatamente ao médico, controlar os sinais vitais e administrar anticoagulante e oxigênio conforme a prescrição médica. Uma outra complicação que pode surgir no pós-operatório é a infecção de ferida operatória, que também é uma complicação grave do pós-operatório. Quando ocorre o processo inflamatório, os sintomas se manifestam entre 36 a 48 horas após a cirurgia. As causas da infecção da ferida operatória, a gente até já tinha comentado um pouco sobre isso, quando a gente falou de infecção de sítio cirúrgico, que os fatores da infecção, eles podem estar relacionados a fatores intrínsecos e extrínsecos, né? Ou seja, fatores endógenos e fatores exógenos. Os fatores endógenos estão associados à obesidade, à diabetes, ao estresse, idade do paciente, o estado nutricional, se ele é tabagista, se ele é etilista, e a resposta imunológica do paciente se ele estiver alterada. Então, esses fatores endógenos podem influenciar uma infecção da ferida operatória. Outra causa pode ser a duração da internação pré-operatória e a gravidade da doença. Outra causa, a preparação da pele, ou seja, a redução da flora microbiótica, duração da cirurgia, pode ser um fator desencadeante para a infecção de ferida operatória, métodos de colocação de campos, que pode acontecer uma contaminação durante o preparo da cirurgia ou até mesmo da técnica asséptica na colocação dos campos operatórios. A técnica operatória pode ser um fator também, assim como as suturas muito apertadas, formando hematomas. O uso exagerado de bisturi elétrico também pode ser uma causa a infecção de ferida operatória, contaminação da cirurgia e a falta de asepsia antes e após a cirurgia. Esses são fatores que podem levar à infecção da ferida operatória. Os sinais e sintomas que apresenta durante a infecção de ferida operatória são elevação da temperatura, o sinal de febre, né, da hipertermia, é um sinal indicativo de infecção, a elevação também do pulso, a taquifigmia, a leucocitose, que é o aumento dos leucócitos, visualizado isso através do hemograma, sinais flogísticos da incisão cirúrgica, dor, calor, rubor, sinais, presença ou não de secreções purulentas, também é um indicativo. E os cuidados de enfermagem estão relacionados à administração da antibiótico terapia, isolar o paciente e manter a asepsia rigorosa da incisão cirúrgica para evitar a contaminação de outros pacientes e colher material para cultura, além de orientar quanto à higiene pessoal,
A deambulação também é importante para eliminar a secreção da ferida operatória, a higiene do paciente e a boa alimentação. Outra complicação, que já vem de uma complicação de infecção de ferida operatória, já é uma consequência da infecção de ferida operatória, a gente pode falar sobre a deiscência de sutura. Então, quando se tem uma infecção de ferida operatória instalada e que não tem os cuidados adequadamente, ele pode levar a uma deiscência de sutura. Essa deiscência ela consiste em uma separação total ou parcial das bordas da ferida. Consequentemente, pode levar a uma evisceração, que é a protusão do conteúdo da ferida. Ou seja, na deiscência da ferida, a deiscência de sutura, ela é decorrente da infecção da ferida operatória, que pode acontecer a separação total ou parcial dos bordos da ferida operatória e pode levar a uma evisceração, que nada mais é do que a exteriorização de órgãos, né, de intestino, protusão de conteúdo da ferida, ela se exterioriza. E aqui eu mostro alguns exemplos, algumas imagens de deiscência de ferida. Deiscência já com uma evisceração aqui, e isso não é raro não, isso aqui é comum a gente ver em cirurgias que tem deiscência de ferida de sutura. Então, você pode estar visualizando esse tipo de ferida. E como cuidados de enfermagem, a gente vai falar mais adiante sobre os cuidados. Antes disso, a gente fala sobre os fatores que são predisponentes à deiscência de sutura. Uma delas, né, que eu falei, ela está relacionada à infecção da ferida operatória. Então, inicia com um processo infeccioso e, como consequência dessa infecção, vem a deiscência de sutura. Então, os pontos, eles se abrem, eles se rompem. E com isso pode acontecer a evisceração de vísceras para o exterior. Tensão exagerada pode ser uma causa. A tensão exagerada sobre a sutura, seja o fio de sutura muito ajustado, pode levar a essa deiscência como um fator de reação do organismo ao fio de sutura e à própria infecção. Materiais e métodos de sutura defeituosos, rejeição de fios pode ser uma causa, obesidade, então os fatores nutricionais eles são fundamentais para uma boa cicatrização e ele entra aqui como causas, né? A obesidade, a desnutrição pode ser causas e fatores predisponentes à infecção, bem como a deiscência de sutura. E doenças como diabetes e anemia podem favorecer a não cicatrização da ferida, consequentemente a uma deiscência de sutura. Sinais e sintomas ainda, a gente pode mostrar que tem o aparecimento de sangramento no local da incisão, dor, separação dos bordos da ferida, evisceração de conteúdo intestinal e queixa de que a sutura está cedendo. Das primeiras queixas que o paciente apresenta é aquela sensação de que algo tá frouxo, que os pontos estão frouxos, assim como eles chamam. Então, começa a ceder aqueles pontos e, consequentemente, eles podem se romper. No que se rompe, há uma possibilidade também da evisceração. E como cuidados de enfermagem, podemos orientar, deixar o paciente imóvel em uma posição em que a tensão seja mínima possível. Esse tipo de deiscência vai acontecer muito mais quando a cirurgia é a nível de abdômen. Fazer um curativo compressivo aproximando os bordos da ferida. Se existir a evisceração, ou seja, a exteriorização de vísceras intestinais, o cuidado de enfermagem vai ser colocar compressa esterilizada e umedecida com soro fisiológico, enfaixar a região e comunicar ao cirurgião imediatamente. Então, esse cuidado, ele é primordial, ele é essencial.
Se tem uma decência de sutura e teve evisceração, o cuidado principal da enfermagem vai ser colocar a compressa esterilizada, umedecida com soro fisiológico, estéril também o soro, enfaixar o local e comunicar ao cirurgião imediatamente. São esses os cuidados de enfermagem para a decência de sutura e evisceração. Com isso, a gente encerra nossa aula sobre complicações pós-operatórias, né? E nos encontramos numa próxima aula.